Bom, então vamos lá, gente, vamos começar. Inicialmente, assim, a gente vai ter alguns momentos... Ih, esqueci de abrir a câmera, desculpa. A gente vai ter alguns momentos que a gente vai trabalhar com essa questão de resolução de prova. E eu explico para vocês por quê. Hoje, obviamente, a gente está fazendo resolução de língua portuguesa aqui. Mas, principalmente quando a gente trabalha com legislação, a legislação ela não é infinita, né? Ela não tem uma quantidade infinita de conteúdos para serem cobrados, ela é restrita. Então, quanto mais você faz exercícios sobre legislação, maior é a possibilidade, não vou dizer desses exercícios se repetirem da mesma forma, mas é maior a possibilidade dos exercícios aparecerem muito parecido, com o mesmo tipo de questão, e você vai dominar. Então, assim, só a leitura, só assistir a aula não é suficiente, é preciso resolver também questões de prova, né? E, assim, eu vou até falar aqui para vocês, creio que a maioria já conhece, quem não conhece, o site da PCI Concursos. Quem conhece aqui a PCI? Eu não conheço. E é uma mãe, né? Porque a PCI é um site gratuito, você não paga nada. E lá você tem acesso a uma infinidade de provas, né? Prova com gabarito, você entra lá, você pode resolver assim. Tem a prova, não tem explicação, não tem nada. Mas você tem esse material em mãos de várias organizadoras. Eu sempre sugiro que vocês façam pelo menos uma prova por semana. Eu vou falar para vocês, na minha época de concurseiro, que eu já fui muito, né? Agora não, já sosseguei fácil. Na minha época de concurseiro, quando eu estava estudando para a prova para valer, eu fazia uma prova por dia. Eu pegava, e detalhe, tá? Eu trabalhava manhã e tarde. Na época eu só trabalhava manhã e tarde. Noite eu ainda não trabalhava, porque eu fiquei um bom tempo trabalhando manhã, tarde e noite. Mas é aquilo, eu não vou fazer isso o resto da minha vida. Meu objetivo não é ficar estudando o resto da vida. O que a gente quer é estudar por um período para você conseguir passar num concurso que você deseja. E aí a gente acaba se apertando um pouquinho. É muito parecido, sabe com o quê? Quando você quer comprar alguma coisa diferente, né? Eu quero comprar uma geladeira nova, eu quero comprar uma televisão gigante. A gente não se aperta um pouquinho por um tempo para poder... Né? A menos quem for rico, né? Quem for rico, comprou. Mas eu não sou. Né? Quando eu preciso comprar alguma coisa assim diferente, eu falo assim, vou ficar uns 3 meses aqui, então vou evitar passear, vou evitar gastar muito, porque eu preciso concentrar esforços numa outra situação. É muito parecido com um concurso. Né? Agora, a grande diferença está no timing, na época de estudar. A maioria das pessoas espera o edital sair para estudar. É muito pouco tempo. Vocês viram seu mais filho, né? O edital saiu, a prova é menos de 2 meses. É tempo suficiente para estudar? Real não é, né? A gente vai se preparar para a prova. Mas quem está estudando há 6 meses, 1 ano, esses estão bem na frente, né? Então, a gente sabe que esse concurso estava para sair. Todo mundo sabia que estava para sair. E a gente sabe que Lauro de Freitas está para sair. A gente sabe que Camaçari está para sair. A gente sabe que tem outros municípios para sair. Mas aí a gente fica esperando. Não, deixa para amanhã. Não, amanhã eu começo. É o famoso deixa para amanhã, né? Amanhã eu vou começar. Aí quando chega amanhã, não, hoje não vai dar. Mas amanhã sem falta eu começo. Aí até que chega na sexta. Não, final de semana eu não vou começar, deixa para segunda. E isso a gente vai... o famoso empurrando com a barriga. E aí chega o curso e a gente não se preparou adequadamente. Então, assim, minha dica para vocês. Hoje, a gente consegue se preparar sozinho. Dá para se preparar sozinho. É mais difícil? É mais difícil. Mas até sozinho vocês conseguem. Né? Vai tudo por uma questão de foco, de objetivo e de força de vontade. Né?
Bom, então vamos lá. Acho que isso eu precisava falar mais uma vez. Eu sempre falo nas aulas, mas eu acho que nunca é demais. Nunca é demais. Porque às vezes é o dia que te dá, não, realmente é isso. Vou começar a fazer, vou levar a sério. A palavra certa é essa, vou levar a sério. Quando a gente... Alexandre, qual é o site mesmo que você falou? PCI Concursos, pciconcursos.com.br. Lá você encontra, primeiro, é o site que tem os concursos mais atualizados. Você tem concurso de todos os estados do Brasil. Então, lá você vê todos os concursos, edital. É o site que eu uso para pesquisar os concursos. E segundo, tem uma aba lá de provas. Você tem provas das principais organizadoras de tudo lá. Uma lista. Mais de 50 mil provas. Muita prova, né? Desde provas antigas até provas recentes. Tem prova de 2023 que já está lá, né? Depende muito da organizadora que libera, então já fica lá a prova com gabarito. E é um site 100% gratuito. Não tem nada, essa parte só pode usar se pagar. No PCI não tem isso. Ele é 100% gratuito, tá bom? E outra coisa também são aqueles sites de questões que eu já falei para vocês, inclusive na aula inaugural, e volto a falar aqui. Resolver questão é muito importante. Se você não quer pegar uma prova para resolver, resolva questões, é até mais prático, né? E aí tem vários, hoje tem vários sites que fazem isso. Eu, particularmente, indico 2, tá? Eu indico o que concursos, que para mim é o melhor. Só que o que concursos tem um detalhe. O que concursos, você só pode fazer gratuito. Você pode se cadastrar lá e você tem direito a fazer gratuito. Você tem direito a responder 10 questões por dia. Passou disso, bloqueia. Aí você pode continuar respondendo, mas você só não vai ver a resposta. Então, você tem lá direito a ter, a responder 10 questões e ver se acertou ou se errou 10 questões por dia. Ou isso na versão gratuita. Se você quiser pagar, eu, sinceramente, acho que vale a pena. O que concurso é muito barato. Eu acho que deve ser R$15 no máximo. Vale por mês. Vale muito a pena. E o outro é a prova concursos. O A Prova Concurso é até do grupo da faculdade que a gente é polo aqui. A vantagem da Prova Concurso é que ele é barato, né? É R$10 por mês. E o primeiro mês é gratuito. Então, se você entra lá e se cadastra, você não paga nada. Os 30 dias primeiros são gratuitos. Você só vai pagar daqui a 30 dias, R$10. Qual é, na minha opinião, a diferença do Aprova para o que concursos? Eu acho as questões do Aprova mais atualizadas, né? Então, você vê, se você entrar lá no Aprova, você vê questões agora, de provas que foram realizadas mês passado. No que concurso? No Aprova, eu acho que já é um pouquinho mais demorado. Tem questões, sim, mas nem sempre essas questões acabam aparecendo, né? Logo, elas vêm aparecer muitas vezes depois, tá bom? Mas são super indicados os dois. QConcursos, www.qconcursos.com.br e www.aprovaconcursos.com.br. Aí vocês veem lá questões. Vale muito a pena, tá? Quantas eu resolvo por dia? Quantas vocês conseguirem, tá? E tem os filtros, você pode escolher, eu quero responder português da banca tal, eu quero responder conhecimentos pedagógicos da banca tal, no assunto LDB. Você pode filtrar, né? E eles vão filtrando. As duas fazem isso. Então, super aconselhado para vocês, tá bom? Bom, vamos começar então nossa aula de hoje. Na verdade, sábado eu não gosto de me estender muito, né? Então não é aquela aula tão pesada. O objetivo de hoje, eu vou resolver uma prova de língua portuguesa com vocês, mas eu quero, sobretudo, dar algumas orientações sobre a resolução da prova, tá? Não é uma banca relativamente grande, a Selecom, mas ela não tem nenhum concurso previsto para a gente aqui agora. A gente não sabe, pode aparecer aí. Mas é uma banca que está acostumada a fazer concursos grandes. Essa prova foi do ano passado, da Prefeitura de Barra do Bugres, em Mato Grosso, e foi uma prova para pedagogo. Aí, a estrutura aqui da prova, só para vocês verem, foram 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de história do município, 5 de noções de políticas educacionais e
15 questões de conhecimentos específicos. O que nós vamos resolver agora são as questões de língua portuguesa. A gente vai ter até uma outra aula extra, né, uma aula aberta, em que a gente vai resolver essas questões de específico de pedagogia. Então, depois eu vou marcar direitinho, vou comunicar a vocês que a gente vai ter. Mas antes de resolver a prova, eu quero chamar a atenção de vocês de algumas questõezinhas que aparecem aqui, na capa da prova, e que às vezes a gente deixa de lado, e é isso que elimina a gente. É isso que acaba reprovando. Tá? A primeira coisa que eu sempre falo é o tempo. Essa prova aqui, por exemplo, ela teve uma duração de 4 horas. Olha, uma prova de 4 horas para 40 questões e uma redação é tempo suficiente. É muito tempo. É muito tempo. Eu já fiz prova com 100 questões que eram de 4 horas. Então, 40 questões com uma redação é muito tempo. Agora, precisa saber controlar o tempo. Uma das principais partes é isso daqui, ó. E eu nem sei se vocês estão vendo aí? Eu esqueci até de perguntar. Sim, Eu estou. Então, é isso daqui, ó, a marcação do cartão resposta. E eu vou falar por experiência própria. Há muito tempo atrás, né, eu já marquei cartão resposta errado. Sabe como? Aquele negócio de marcar, vai marcando de qualquer jeito. Eu pulei um número e saí marcando, trocado. Quando eu fui ver, eu já tinha marcado uns 4 ou 5, que eu olhei, falei, caramba. E aí ferrou, não tem o que se fazer. Você não pode rasurar. Se já está marcado, está marcado. Entendeu? Se está marcado, está marcado. Ah, não tem como eu falar para o fiscal para ele trocar? Não tem, porque o cartão resposta ele é único. Né? Então, mais um motivo. O preenchimento do cartão resposta, vocês precisam guardar um tempo para ele. Vocês não podem simplesmente fazendo a prova e quando está faltando 10 minutos correr para preencher o cartão resposta. Se fizer isso, o risco de dar errado é muito grande. Então, a prova é de 40 minutos, é de 4 horas, separa pelo menos a última meia hora para resolver, para preencher o cartão resposta. Ah, Alexandre, mas está faltando meia hora e ainda falta 5 questões aqui que eu não resolvi. Então faz o seguinte, preenche o cartão resposta com as que você já fez, e os últimos minutos ali você tenta resolver as últimas questões. Sabe por quê? Você corre o risco de ficar em cima daquelas questões. Quando você conseguir resolver tudo, está faltando 5, 4 minutos e você não ter tempo de preencher o cartão resposta. Aí de que adiantou você fazer a prova inteira? Né? Então tenham muito cuidado com isso. O controle do tempo, principalmente do preenchimento do cartão resposta, é fundamental. Até porque vocês precisam pensar em uma outra dimensão também. Quando a gente preenche o cartão resposta, a gente tem que se dar conta de que não é um preenchimento de só marcar X. Observa que a maioria das bancas, elas ainda orientam. Mas o correto para a gente fazer a marcação é isso daqui, ó. É pintar a bolinha inteira, né? É pintar a bolinha inteira. Então, assim, eu particularmente, quando vou fazer a marcação, eu tenho lá a bolinha, eu circulo primeiro a bolinha, passo a caneta em volta, e depois eu vou pintando calmamente dentro. Então, a minha marcação de cartão-resposta, ela vai demorar pelo menos uns 20 minutos, porque eu faço com muito cuidado. Aí eu marco ainda número 1C, olhei lá, 1C, é isso mesmo, marco. Entendeu? É um momento que a gente não pode ter pressa. Tá? E outro ponto também importante. Muitas bancas, elas só permitem que você leve o cartão a folha de prova, o caderno de prova, quando está faltando determinado tempo para a prova encerrar. Essa prova aqui da Selecom é um exemplo. Olha só o que está dizendo aqui no item de número 7. Eu vou ler primeiro 6. Ó, somente depois de decorrida 1 hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão resposta e retirar-se da sala de prova. Ou seja, a prova começou 9 da manhã. Ainda que você acabe a prova em 40 minutos, você só pode sair da sala 10 horas, 1 hora depois. E detalhe, é sair e deixar tudo.
né? Cartão resposta, caderno de questão não pode levar. Agora, olha o item 7. Ao candidato será permitido levar seu caderno de questões a partir de 1 hora para o término da prova. Então, a prova tem 4 horas. Ela começou 9, um exemplo, e vai até 1 da tarde. Você só pode levar o caderno quando estiver faltando 1 hora para terminar. Ou seja, meio-dia. Então, se você quiser levar o caderno de questão, você tem que esperar até meio-dia lá. Ah, Alexandre, eu terminei 10 horas a prova. Aí você vai pensar, vale a pena ficar 2 horas esperando lá até meio-dia? Se você quiser esperar, você fica. Senão, você não pode levar o caderno de questão. E mais, tem algumas bancas que, inclusive, não permitem copiar o gabarito. Aqui, ó, o item 8. Essa é uma delas. Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Então, se você quiser saber o seu gabarito, para você depois poder conferir, né, você vai ter que esperar as 3 horas. Ok? Isso daqui é específico da Selecom. Eu estou falando porque, às vezes, quando a gente recebe a prova, a gente acha que o que está escrito aqui é bobeira, mas não, tem coisas importantes, tá bom? E olha o número 9 aqui que ele falou, até o que eu acabei de falar com vocês, ó. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu cartão resposta. Porque não é dado tempo extra. Ah, deu lá as 4 horas de prova, eu ainda não tinha terminado. Ah, eu vou pedir para o fiscal só mais 2 minutinhos. Não existe isso. Tá? Simplesmente ele vai pegar o seu material e acabou. Então, tomem muito cuidado, ok? Bom, vamos lá então para a prova em si. A maioria das provas de língua portuguesa cobram a gramática, e aí vai variar muito de banca para banca, mas a maioria das bancas elas cobram a gramática dentro da interpretação do texto. E essa prova aqui é uma delas. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou ler, né, o texto e depois a gente vai responder as questões. Só quero fazer uma observação. A leitura do texto, quando a gente faz, e eu já falei diversas vezes isso, né, quando a gente começa a resolver uma prova, a gente não pega ela desesperado começando pelo início. A gente vê a prova primeiro, a gente examina, né? E, caramba, aquela questão ali eu já sei, resolve ela, né? E o texto, principalmente quando é o texto extenso, a gente deixa para resolver depois que a gente resolveu questões que a gente sabe, que a gente tem segurança. Por quê? Você ganha tempo, você já elimina um monte de questão que você sabe, você se sente mais seguro. Por quê? Você resolveu uma questão, você já resolveu questão, você já tem, na sua cabeça, você já tem alguns pontos garantidos ali. Então, você já está com a tua confiança mais em alta. E sua cabeça ainda não está quente, porque você só resolveu coisa que você sabia. Então, agora você vai ler o texto. Começou a ler o texto, fala, caramba, esse texto está muito complicado. Para e vai fazer outras coisas. Nunca perca tempo. Nunca sofra em cima de questão. Né? Às vezes eu estou vendo o pessoal fazendo prova, e você vê que eles estão num sofrimento. E assim, estão parados ali naquilo. Isso é perda de tempo. Perda de tempo. Ok? Então vamos lá, fazer a leitura aqui. Nélida Pinhon buscava na vida literária a essência do Brasil. A autora que morreu em Lisboa e foi velada no Rio, pensava no Brasil como permanência, por Miriam Leitão. Tudo sempre parecerá literário em Nélida Pinhon. Seus avós atravessaram o Atlântico, saindo da Galícia para vir para o Brasil. O corpo de Nélida atravessa o Atlântico vindo de Portugal para descansar entre nós. Se seus antepassados vieram em busca de um espaço no país, a neta é trazida de volta porque é nossa e ocupa lugar único. O título do livro que lançou por último, Um Dia Chegarei a Sagres, nos aponta a busca de uma identidade e uma sabedoria perdidas. Nélida era combatente. No início de 1977, ela foi a Brasília levando na bolsa martelo, pregos e um manifesto. Evocava Robin Hood, com seus éditos afixados por rebeldia aventureira na porta dos castelos dos nobres. O manifesto, assinado por 1.047 intelectuais, seria entregue ao ministro Armando Falcão. Ele mostrou que, além de nada a declarar, preferia que nada fosse declarado. Não recebeu Nélida, Hélio Silva, Lígia Fagundes Telles e Jefferson de Andrade, que substituía Murilo Rubião.
Nós, escritores, artistas, jornalistas, músicos brasileiros abaixo-assinados, tendo em vista a série de atos praticados que implicam em restrições à liberdade de expressão e constrangimento da capacidade criadora, denunciamos, através desse documento, uma situação que nos é imposta e com a qual nos defrontamos constantemente. Assim começava o documento, cuja redação foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio. Não pôde ser afixado. Brasília tem portas de vidro. Tudo em Nélida é atemporal. No dia em que eu entrevistei sobre aquele documento, fevereiro de 2020, ele parecia atualíssimo. Na véspera, o governo de Rondônia havia divulgado uma lista de autores censurados, entre eles Machado de Assis. Estávamos no Petit Trianon da ABL, debaixo do busto de Machado, e eu quis saber o que ela achara da censura ao escritor. Achei uma audácia tentar apagar a identidade brasileira, tirar o Brasil do seu próprio mapa, porque Machado de Assis é o nosso passaporte. Machado congrega o que o país tem de mais belo e mais difícil. O Brasil inteiro está lá. Ele elege o Rio de Janeiro como metáfora do Brasil. Ressaltou que havia no manifesto um princípio que não se deve esquecer. Ele ensina que nunca se deve perder o sentido de alerta. O Estado não é amigo incondicional da criação literária, do pensamento. A preocupação de Nélida, naquele dia, era que o Brasil viesse a perder a sua essência. O Brasil vem se esgarçando há muito tempo, vem quebrando um casulo. Dentro desse casulo está o espírito brasileiro, o mistério de uma nação. Aqueles elementos imateriais e transcendentes que garantem a unidade nacional. O Brasil está confundindo o que é a modernidade. Modernidade se faz com os valores, com a capacidade de pensar, com a solidariedade com os que sofrem, com o combate à desigualdade, com o combate ao racismo, porque o Brasil é racista. Estamos muito perto do limite e podemos perder o sentido de nós mesmos. Não falava apenas de um governo, mas de algo mais profundo que a inquietava. Nélida, uma brasileira recente, como se definia, pensava no Brasil como permanência. Bom, esse texto aqui da Miriam Leitão, ele ocorreu logo após o falecimento da Nélida Pinhon, né? Foi uma das maiores autoras brasileiras, foi imortal da Academia Brasileira de Letras, e com base nele agora a gente vai fazer a interpretação do texto, ok? Então vamos lá, questão número 1. Segundo o ponto de vista da autora do texto, Nélida Pinhon foi uma, letra A, importante artista brasileira, restringindo-se a produzir obras literárias de excelência, ativista estrangeira devotada a lutar contra todo tipo de preconceito enraizado na vida dos brasileiros, escritora renomada com visão ampla sobre o Brasil, sempre disposta a refletir sobre o nosso país e seus problemas, e filósofa dos tempos modernos, sempre interessada na identidade e na atemporalidade das relações sociais tecidas no Brasil e no mundo. Geralmente, quando a gente vai resolver uma questão desse tipo, né, qualquer questão de múltipla escolha, a gente pode simplesmente bater o olho e achar a questão verdadeira, como a gente pode ficar na dúvida. E aí a gente faz eliminação, né? Bom, essa daqui não é a resposta. Vamos diminuindo o arco de possíveis respostas. Nessa questão número 1, qual opção vocês acham que é a mais apropriada com relação ao texto que a gente acabou de ver? A letra B. Acho que é a letra D. D de dado? Filósofa Sim. dos tempos modernos, sempre interessada na identidade e na temporalidade das relações sociais tecidas no Brasil e no mundo. Pergunta, Nélida Pinhon era filósofa? Não. Não. Letra B. É a letra C. Pensei na C. Letra C. É uma escritora. Olha a letra B. Ativista estrangeira. Nélida Pinhon não era estrangeira, ela era brasileira. Ela veio, sim, né, ela nasceu na Galícia e tudo mais, mas ela era brasileira. Né? Falou? Então, a opção aqui mais adequada, né? Não, mas não, a única opção possível seria a letra C. Escritora renomada, né? Nélida Pinhon foi uma das maiores escritoras do Brasil, com visão ampla sobre o Brasil, sempre disposta a refletir sobre o nosso país e seus problemas, como a própria Miriam Leitão coloca no texto, né? Desde 1977, ela já fazia esse movimento. Então, a opção mais adequada aqui para a gente, número 1, letra C. Ficou claro aí, gente? Ficou. Então, vamos para número 2. No 5º parágrafo do texto, Nélida Pinhon afirma que Machado de Assis elege o Rio de Janeiro como metáfora do Brasil. A palavra metáfora, nesse trecho, evoca o sentido de quê?
Então vamos ver aqui onde está, ó. Ele está aqui, ó. O que é que você quer, Achei uma criança? audácia tentar apagar a identidade brasileira, tirar o Brasil do seu próprio mapa, porque Machado de Assis é o nosso passaporte. Machado congrega o que o país tem de mais belo e mais difícil. O Brasil inteiro está lá. Ele elege o Rio de Janeiro como metáfora do Brasil. Então, quando a Nélida usou esse termo metáfora do Brasil, obviamente que não está no mesmo sentido da metáfora, que é a figura de linguagem, né? Aqui, o metáfora está com outro sentido. Qual é o sentido da metáfora aqui? Atenuação? O que é atenuação? É dar ênfase, atenuar o que ela vinha falando antes, né? Enfatizar. Vamos... Atenuar é reduzir. Exatamente. Verdade. Reduzir. Atenuar não é tornar maior, né? O que Peraí, filha. Para isso, a gente precisa lembrar, entender o que ela estava tentando falar aqui. O que acontece? Machado de Assis, que para muitos foi o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ele escrevia contos, romances e crônicas. E sempre o local onde Machado, onde se passavam esses contos, essas crônicas, era o Rio de Janeiro, que era o local que ele nasceu, o local que ele viveu, né? E esse microcosmo ali do Rio de Janeiro acabava, de certa forma, emulando o que acontecia no Brasil inteiro, né? Era como se as situações que acontecessem ali nos contos, nos romances de Machado de Assis, embora acontecessem no Rio de Janeiro, mas eles poderiam acontecer no Brasil inteiro, em qualquer parte do Brasil. Então, por isso que ela coloca aqui que o Rio de Janeiro era uma metáfora do Brasil, né? Então, nesse sentido, qual seria o melhor sentido para a metáfora? Similaridade. Né? Porque quando ela fala isso, ele elege o Rio de Janeiro como metáfora do Brasil. Ou seja, o Rio de Janeiro é como se fosse um exemplo de tudo que acontece no Brasil. Então, tudo que está ali nos contos de Machado de Assis, nos romances, nas crônicas, está sendo narrado como pano de fundo do Rio de Janeiro, mas se adequaria a qualquer outro ponto do Brasil, né? Guardadas as suas peculiaridades. Agora, professor, para poder responder essa pergunta, eu acho que só tendo conhecimento disso aí, porque assim, eu não consigo ver no texto, o texto puramente da fala dela, me passando isso não. Mas assim, Machado de Assis tem que saber, né? Machado de Assis é o maior autor brasileiro de todos os tempos. Agora, nessa passagem aqui fica claro, é claro que você precisa entender o contexto. Interpretação de texto não é só pegar a informação que está lá e dizer. É preciso entender o contexto. Quando ela fala assim, o Brasil inteiro está lá. O Brasil Sim, é verdade. Está lá. Ele elege o Rio de Janeiro como metáfora do Brasil. Ou seja, o Brasil inteiro está na obra de Machado de Assis, embora ele esteja ali no Rio de Janeiro. Por isso é uma metáfora do Brasil. Então, o sentido é de similaridade, de ser algo parecido, né? Poderia fazer. Agora, independente de qualquer coisa, eu volto ao que eu falo sempre durante as aulas. Precisamos, e eu estou falando a primeira pessoa do plural, porque eu estou me incluindo também. Todos precisamos ler, né? E não é ler, é ler o texto. Não. É ler de leitura, né? É ler livro. Não, mas eu leio. Quando eu vou no banheiro, eu pego a bula do remédio para ler. Não é esse tipo de leitura, né? Não é ideal. Eu leio a revista de fofoca. Eu já vi revista de fofoca recheada de erro de português. Então, assim, a leitura qualificada, ela aumenta, primeiro, ela aumenta o vocabulário de vocês, ela aumenta a capacidade gramatical, ela aumenta a questão de... Vocês começam a entender a pontuação melhor. Como assim? Porque você está lendo lá, você vai vendo como se estrutura a pontuação de um texto. Você vai pegar, aumenta o vocabulário, porque você vai ver uma palavra que você nunca viu. Você fala assim, gente, que palavra é essa? Eu nunca vi. Aí você corre lá, antigamente era no dicionário, agora é no Google, né? Você joga lá, tá. Agora eu sei o que é. Essa palavra ela foi incorporada
para o seu vocabulário. Então, a leitura ela é importante porque não é só por ler, é porque ela vai te auxiliar na escrita, ela vai te auxiliar na produção própria, ela vai te ensinar, te auxiliar na pontuação, na acentuação, em tudo. Então, é preciso que vocês façam esse movimento, né? Ah, livro é muito caro. Não é desculpa. Existe biblioteca gratuita, digital, inclusive. Ah, eu não tenho tempo de ir na biblioteca. Tem digital. Digital, você pega de graça o livro e lê. Então, só é mesmo colocar em prática. Ok? Então, comecem. Pensem nisso aí. Podemos ir para a próxima? Podemos. Então, vamos para o número 3. Nélida Pinon pensava no Brasil como permanência. Mais uma questão aqui de pura interpretação. O que essa expressão significa? Pensar no Brasil como permanência. Letra A. Declarava sempre sua insatisfação com relação à situação política do país. Letra B. Demonstrava preocupação com questões mais profundas e atemporais do que com problemas políticos atuais do Brasil. Pensava o Brasil a partir da contribuição de Machado de Assis para a construção da nossa identidade nacional em cenário global. Ou faleceu em Portugal, mas passou a maior parte da vida no Brasil, onde desejou permanecer sepultada após a morte, ocorrida em 2022. Qual dessas questões aí melhor se adequa a esse excerto aí? Pensava o Brasil como permanência. Letra B. B ou D? B de bola, D de dado? B de bola. B de bola. Né? Porque, olha só, quando a gente fala assim, pensava no Brasil como permanência. Permanente tem noção de quê? Sempre igual? Oi? Sempre igual? Com os mesmos problemas sempre? Pode ser também. Mas se a gente puder pensar assim, permanente é alguma coisa que não tem ligação com o tempo, né? É uma coisa que está sempre acontecendo. Seria isso. Então, olha o que a letra B diz. Demonstrava preocupação com questões mais profundas e atemporais. Porque no Brasil, se a gente for falar a verdade, a desigualdade é um problema há quanto tempo? É de agora? 300 anos. Não, 300 anos. Não. Eu acho que desde que os portugueses chegaram já é problema. Né? Isso. O problema da educação no Brasil é um problema de agora? Não. Não. O problema da saúde do Brasil é de agora? Também não. Então, assim, os problemas no Brasil, eles são atemporais, né? A gente pode ter um ou outro problema político atual, mas os problemas do Brasil, eles são atemporais, são muito mais crônicos. São crônicos. Exatamente. Então, por isso que ela pensava no Brasil como permanência. Porque se a gente pudesse ampliar, de certa forma, os problemas no Brasil são permanentes também, né? Então, a opção mais adequada aí seria a letra B de bola. Ok? Ok. Então, número 3, B de bola. Vamos para número 4. O documento cuja redação foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio, no terceiro parágrafo, poderia ser reescrito sem prejuízo do sentido à luz da norma padrão como. Então, vamos primeiro ver aqui. Ah, tá aqui, ó, logo aqui do lado. Ó. Assim... não dá para... Assim, não está dando para... Eu queria marcar aqui, mas não está dando. Está aqui, ó. Assim começava o documento, cuja redação foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo e terminou no Rio. Então, vamos ver quais foram as redações dadas para a gente ver qual delas segue a norma padrão. Letra A. A redação do documento, que foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio. Letra B. O documento, que a redação foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio. C. A redação foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio em documento. E D. O documento da redação foi iniciado em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio. Qual é a única... Aqui só tem uma possível. As outras estão absurdas. Qual é a única que mantém o sentido? O documento cuja redação foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo e terminou no Rio. Letra D? Letra B. Letra B.
o documento... Letra A. Letra A. Letra A. Porque, olha só, o documento cuja redação foi iniciada em Porto Alegre. Esse cuja, o pronome cuja, ele sempre se refere ao termo antecedente, né? Então, a redação é do documento. Então, eu poderia escrever assim, a redação do documento, que foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio. Corretíssima. Por que a letra B não está correta? O documento que a redação foi iniciada em Porto Alegre, a gente não usa que aqui. O correto é o que foi usado no texto, cuja redação, né? E não o que. Esse tipo de pronome relativo aqui não deveria ser usado. Então, o correto, o ideal é cuja. Então, por isso que a letra B não está correta. Não está correta. Ok? É a letra A. A letra C não tem nada a ver, porque separou a redação do documento, e a D, pior ainda, o documento da redação não é o documento da redação, é a redação do documento. Ok? Então, a única opção correta aqui da número 4 seria a letra A. Ok. Ficou claro aí? Sim, Ficou. Então, vamos para o número 5. ficou. Olha, número 5 é uma gramática na veia. No dia em que eu a entrevistei sobre aquele documento, fevereiro de 2020, ele parecia atualíssimo. Esse sufixo aqui, íssimo, ele indica que a palavra está em qual grau? Grau superlativo, comparativo, aumentativo ou diminutivo? Superlativo. Superlativo. Isso aí. Lembrando que o grau superlativo, a gente tem o grau comparativo, né? Uhum. Esse documento é tão atual quanto aquele. Esse documento é mais atual do que aquele. E a gente tem o grau superlativo. E esse daí é o que a gente chama de superlativo sintético, né? Atual, atualíssimo. Negro, nigérrimo. Branco, branquíssimo. Esse é o grau superlativo. Ok? Então, letra A. Pobre, paupérrimo, e por aí vai. Grau superlativo. Com o número 5, letra A, vamos para o número 6. Número 6 é legal. Olha aqui, ó. Ressaltou que havia no manifesto um princípio que não se deve esquecer, no 6º parágrafo. As palavras destacadas podem ser classificadas respectivamente como. Então, olha só. Primeiro, eu tenho 2 Qs. E aqui tem uma diferença básica entre eles. Tá? Vocês já podem ver que tem aqui uma diferença. Ou ele é o pronome relativo, ou ele é uma conjunção integrante. Vocês sabem identificar quando ele é um pronome relativo e quando ele é uma conjunção integrante? Então, antes disso, antes da gente diferenciar e eu explicar, vamos só resolver o do meio, manifesto. Ressaltou que havia no manifesto. Manifesto seria o quê? Qual é a classe gramatical dele? Substantivo. É o substantivo. Né? Agora, restou para a gente pronome relativo e conjunção integrante. Como é que eu faço para identificar quando é um pronome relativo e quando é uma conjunção integrante? Quando que é pronome relativo, sempre vai ter na frente dele um nome. Então, observa aqui. Nesse que aqui, o que eu tenho na frente dele? Um verbo. Um verbo. Então, ele não é pronome relativo. Nesse que aqui, o que eu tenho na frente dele? Um substantivo. Um substantivo. O substantivo é um nome. Então, esse que aqui tem a função de pronome relativo. Quer ver? É só eu modificar por um outro pronome relativo. O qual, em que, os quais. Ressaltou que havia no manifesto um princípio ao qual, ou o qual, não se deve esquecer. Percebe como é que deu sentido? Por quê? Porque ele é um pronome relativo. Esse que aqui ele está se referindo ao antecessor dele, que é o nome que está na frente dele. Então, aqui eu tenho pronome relativo. E o que é uma conjunção integrante? Percebam que aqui o que ele está introduzindo uma oração. Ressaltou
que havia no manifesto, um princípio que não se deve esquecer. Aqui, a função dele não é se referir ao termo antecedente, e sim introduzir uma oração. Que aqui seria, inclusive, vocês sabem que oração seria essa? É subordinada, é coordenada? Se eu falar assim para vocês, ressaltou. Ressaltou o quê? Pois é, ressaltou sozinho não tem sentido. Ela é subordinada, né? Ressaltou o quê? O quê? Ou seja, ela é substantiva, objetiva, direta. Ok? Não era questão, mas isso daí foi só para a gente poder relembrar. Então, o primeiro que é uma conjunção integrante, manifesta um substantivo, e o segundo que é um pronome relativo. Opção letra C de casa. Sei. Ok? Professor, desculpe, o senhor falou que é conjunção integrante quando o que mesmo? Conjunção integrante, percebam que ela está introduzindo uma oração, tá vendo? Ressaltou que havia no manifesto um princípio que não se deve esquecer. Ela pode introduzir uma oração, ela pode introduzir um excerto de frase, mas nunca ela está se referindo ao antecessor, como, por exemplo, acontece aqui com o princípio. Ok? Ok. Pessoal, me deem só 2 minutinhos que eu vou precisar atender um telefonema aqui de urgência, tá? Só um minuto.
Pessoal, mil desculpas pela interrupção. Eu tive que atender um telefone urgente aqui, mas já está tudo resolvido. Vamos voltar aqui. A gente parou na número 6, né? Número 6, letra C. Ficou alguma dúvida aí da letra C aí, do porquê é uma conjunção integrante, do pronome relativo? Não. Não, Não? professor. Então, Não. vamos para a próxima. Número 7. Invocava Robin Hood com seus éditos afixados por rebeldia na porta dos castelos dos nobres, no segundo parágrafo, a palavra destacada tem o mesmo significado de. O que é édito? O que é um Não édito? sei. Letra A, documento. ordens. Letra B, protestos veementes, condecorações especiais ou livros antigos manuscritos? Eu fiquei na dúvida da A e da de B, né? edição. Calma aí. Vendia edição, Oi, pode falar. de editar, não sei. E a Diana tinha falado Não que estava está na dúvida. relacionada a documento, lei, alguma coisa assim? Então, vamos assim, tem duas É um situações. protesto veemente. Vamos interpretar aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem chegar nessa possível solução. Primeiro, um édito, eu não vou nem explicar de cara o que é o édito. Vamos voltar para o Robin Hood. Vocês lembram como é que era a história do Robin Hood? Vocês conhecem a história do Robin Hood? Sim. O que ele fazia? Roubava dos ricos. Tirava dos ricos para os pobres. Exatamente. E aí, o que o Robin Hood fazia? Ele, quando fazia isso, ele pregava na porta dos castelos, né, um aviso desses atos. Né? Ele avisava o que ia fazer. Então, por isso daí, vocês já poderiam chegar à conclusão de que édito não é um protesto, não é uma condecoração, nem um livro. Édito é um anúncio, né? Pode ser um anúncio ou uma ordem. E aí, por isso daí, vocês conseguiriam resolver. Mas o sentido etimológico de édito, é por isso que eu falo da importância da leitura. Quando vocês leem jornal, por exemplo, vão ver, principalmente em linguagem jurídica, falando dos éditos do Supremo. Édito seria algo que se repete, algo que já foi feito antes. Não, édito é uma ordem. Édito é uma ordem. Entendeu? Nesse sentido jurídico, ele é uma ordem. Né? Por exemplo, o tribunal editou um édito proibindo a entrada de pessoas de bermuda. É uma ordem. Né? No caso do Robin Hood, o édito era um anúncio. Ele fazia um anúncio, ele pregava um anúncio sobre determinada situação. Então, olha aí, tudo caiu na literatura. Quem leu Robin Hood saberia o que é um édito. E quem lê notícia de jornal, Superior Tribunal de Justiça, né, lembraria que o édito é uma ordem. Né? Então, aqui, de cara, número 7, letra A. Aí você fala assim, cara, Alexandre, mas eu não saberia. Isso daí, gente, é semântica. Né? Por isso que eu falo, nós precisamos aumentar o nosso vocabulário. Precisamos aumentar o nosso vocabulário. E como que a gente aumenta? Vou ler dicionário? Não, não é ler dicionário. Leia jornal. Né? Leia jornal, leia revista, mas assim, leia revista de fofoca, leia revista de notícia, leia jornal. Não fica só nós temos o grande mal da nossa atualidade, chama-se YouTube e Instagram, que a gente se informa só sobre vídeo. A gente não lê mais, a gente só vê o vídeo. E aí, a deficiência no vocabulário, a deficiência na leitura, a deficiência na pontuação, ela só tende a aumentar. Até porque, como é que a gente escreve mesmo no WhatsApp, quando a gente quer escrever você? Como é que se escreve lá no WhatsApp? VC. VC. Daqui a pouquinho, quando o pessoal for escrever você, vai falar assim, caramba, como é que é? Ou então vai escrever numa redação de concurso VC. Por quê? Porque é prática. Então, assim, a gente precisa, de certa forma, remar contra a maré. A gente sabe que a prática funciona assim, né? Só que nós estamos nos preparando para um concurso que cobra norma culta.
E a norma culta, a gente precisa ter um vocabulário mais rebuscado, né? A gente precisa entender o sentido dessas palavras, porque senão vai ocorrer como no número 7. A gente vai olhar e vai ficar com cara de paisagem para ele. Ok? Então, assim, então o que eu posso fazer agora? Porque não vai dar para eu ficar lendo e não vou conhecer todas as palavras. Não vai. O que você pode fazer é interpretação. Olha a frase. Evocava Robin Hood com seus éditos afixados por rebeldia aventureira na porta dos castelos dos nobres. Então, de cara, você elimina condecorações e livros antigos. Você poderia ficar na dúvida entre A e a B. Protestos veementes, né? Aí, se você conhece um pouquinho da história de Robin Hood, você sabe que ele não fazia protesto veemente, ele só roubava. Não era isso? Robin Hood roubava. Ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Vocês entenderam o contexto? Às vezes a gente não precisa saber com exatidão o sentido, mas a gente, pelo contexto, pela interpretação, a gente consegue resolver. Ficou claro aí? Sim. Sim. Paula colocou que está com problema no áudio, né? Paula, sugiro você sair e voltar novamente. A maioria dos problemas se resolvem assim, tá? Quando está com problema no áudio, às vezes é um problema da conexão, aí quando sai e volta, geralmente melhora, tá bom? Vamos lá, então, para o número 8? Podemos seguir para o 8? Sim. Então, vamos lá. No trecho, se seus antepassados vieram em busca de um espaço no país, a neta é trazida de volta porque é nossa e ocupa lugar único. Os conectivos destacados veiculam respectivamente a noção de... Então, assim, a pergunta é, esse C aqui, ele tem a função de quê? De causa, de condição ou de concessão? E o porquê? Ele tem noção de tempo, causa ou condição? Acho que é de causa. Primeiro é condição, se eu não me engano. Primeiro é condição. Condição. Para mim é a letra B. Os antepassados vieram em busca, ou seja, na hipótese de seus antepassados, como seus antepassados vieram em busca, caso seus antepassados... Condição. Né? Condição. Primeira está claramente condição. Aí, se isso aconteceu, é porque ela é nossa. É a causa. Causa. Né? Porque a nossa ocupa lugar único. Então, a gente tem na primeira a condição Depois a causa. e na segunda. Ok? Ok. Aí estava simples, né? Era só uma leitura. E assim, gente, é o tipo de leitura que a gente tem que fazer com calma. A gente tem que respirar. Se seus antepassados vieram em busca, né? Para e pensa com calma. Esquece quem está do lado, esquece do capítulo da novela de ontem, esquece que tem almoço para fazer em casa quando chegar, esquece de tudo e tenta se concentrar na questão que vai ficar muito mais fácil de vocês resolverem. Ok? Ok. Então, número 8, letra B de bola. Vamos para 9. No trecho, não falava apenas de um governo, mas de algo mais profundo que a inquietava. A oração destacada, essa daqui, ela é o quê? Não falava apenas do governo, mas de algo mais profundo que a inquietava. Não falava apenas de um governo. Primeira coisa, a gente precisa entender se ela é uma oração subordinada ou coordenada. Coordenada. Né? Ela é subordinada se ela não tem sentido sozinha. Mas ela também pode ser a principal, se a outra que está do lado dela for subordinada. Então, a gente precisa entender, tem alguma subordinada aí? Mais profunda que a inquietava. Eu acho que é a segunda. Eu acho que ela é a principal. Para ela ser principal, a outra tem que ser subordinada. A outra é subordinada? Creio que sim. Mas de Vamos algo ver, então. mais Primeira profundo. oração. Mas de algo mais profundo que inquietava. Primeira oração. Não falava apenas de um governo. Deu para Conseguiu entender. entender ela? Deu para entender. Cortou, não entendi. Dá para entender, né? Dá para Então, a entender. primeira não é subordinada. Agora, Não. vamos ver a segunda. Falava de algo mais profundo que a inquietava. Vocês conseguiram entender? Não. Não conseguiram entender?
Consigo, dá para falava entender de algo sim. mais profundo Sim. que a inquietava. A gente não sabe o que inquietava, mas era algo que estava inquietando. Mas vocês Consegue entenderam, entender. né? É, E ela é. falava de algo mais profundo que a inquietava. O Sim, que sim. era isso, a gente vai ler com o texto, né? Mas o sentido da oração sozinho. Eu chegar para vocês e falasse assim, ô Carmen, ela falava de algo mais profundo que a inquietava. Deu para entender. Deu. Deu para entender. Ah, mas o que era? Não, daí a gente vai desenvolver depois. Mas o sentido deu para entender. Então não tem nenhuma oração subordinada aí. Se não tem subordinada, não tem principal. As duas são coordenadas. Concordo? Agora, a primeira, ela é coordenada sindética ou assindética? Ela tem um sindeto? Deixa eu ver. O que é sindética e assindética? Sindética, ela contém um sindeto, né? Se eu não me engano. Mas o que é sindeto? Agora eu me enrolei. Peraí, deixa eu puxar aqui o HD. Alguém lembra o que é a oração, a diferença da sindética para a assindética? Não. Uma tem conjunção e a outra não tem. A sindética tem conjunção. E a assindética não tem conjunção. Então, a primeira é sindética ou assindética? Assindética, não tem conjunção. Assindética, cadê conjunção? Não tem. Não falava apenas de governo. Agora, e a segunda? É sindética ou assindética? Sindética. A segunda é sindética, porque olha só, mas... Então a segunda seria sindética, né? Só que a gente não quer a segunda, a gente quer a primeira, né? Ó, a oração destacada. A destacada é a primeira, não falava apenas de governo. Então qual seria a letra correta aí, que deveria ser marcada? Letra D de dado. Letra D de dado. Oração coordenada assindética. Assindética. Ok? A Rita está com a mão levantada aí. Você quer falar, Rita? Acho que foi acidente, né? Às vezes a pessoa bota a mãozinha ali sem querer. Bom, então número 9, letra D. Ficou claro aí, gente? Ou ficou alguma dúvida? Bom dia, eu consegui entrar agora, já está no final, é prof. Estamos já na número 10. Mas a aula está sendo gravada, depois você consegue assistir. Professor, repete, quer dizer que a sindética, ela não contém... A sindética não tem conjunção. Não contém conjunção. Pronto. Aí perceba ali, ó, não falava apenas de um governo, não tem conjunção nenhuma ali. Tem conjunção. Agora, na segunda ali, ó, tem um mães ali na frente, ó, mães, de algo muito profundo. Quem quer? Essa daí seria sindética. Ok. Ok, gratidão. E só de brincadeira, ela seria sindética com qual classificação? Ui? Complica não. Porque a gente pode classificar. Ela seria sindética adversativa. Professor? O mães tem o sentido de contrário, né, de adversidade. Olha, não falava apenas de um emprego, mas de algo mais profundo que a inquietava. Tá? Professor, acho que a gente precisa de uma microaula com relação a orações aí, viu? Na verdade, o pessoal da turma de Lauro teve essa aula completa. Eu acho que eu vou pegar essa aula e vou disponibilizar para o pessoal Simões Filho, que fica mais fácil. Porque essa aula não dá para fazer em micro, não. Para a gente relembrar essas coisas. Então, eu vou pegar essa aula do pessoal de Lauro, que teve, e vou compartilhar com vocês, com a turma de Simões Filho, que aí vocês... Ok? Ótimo. Ok, valeu. Número 9, letra D de dado. Vamos para a última, então, número 10. O Brasil vem se esgarçando há muito tempo, vem quebrando um casulo. Para que serve essa vírgula aí? Letra A, separação de orações coordenadas. Letra B, a existência de uma oração adjetiva restritiva. Letra C, um vocativo, ou seja, um chamamento ou interpelação. Ou um aposto, ou seja, uma expressão explicativa não oração. Letra A. Exatamente. Depois da explicação anterior, deu para ter certeza. Então, a gente tem... lembrando sempre que, às vezes, as pessoas têm dificuldade em ver a oração. E aqui, ela está aí, não está? Tá.
Carla, você está aí? Tô aqui. E Carla falou uma coisa na aula, sempre que ela responde, que eu acho que tem que guiar vocês. Identifique a oração. Como é que você identifica a oração? Procura o verbo. Achou o verbo, você acha a oração, né? E aí você consegue ver a oração. E aí você, identificando a oração, você consegue identificar se ela é subordinada a alguma outra. Se ela é subordinada, é porque tem uma oração principal a qual ela é subordinada. Se ela tem sentido sozinha, ela é uma oração coordenada. Então é tudo isso. É porque, assim, é o que eu sempre falo, o negócio não é difícil. O negócio é que quando a gente aprendeu lá atrás, às vezes nem o professor sabia direito, era um bicho de Isso, desse jeito. E aí Era só decoreba. dificultava mais, exatamente, decoreba, e dificultava mais do que o negócio é. Porque quando você consegue observar a oração, achou o verbo, você precisa saber o que é verbo. Achou o verbo, você identifica a oração. Identificou a oração, é muito fácil. Para de ler a oração. Ela tem sentido sozinha? Se tem, tá tranquilo. Ela é uma oração completa. Se não tem, ela está subordinada a alguém. E a gente precisa ver a quem que ela está subordinada, a quem que ela está dependendo para existir. Né? E essa que ela está dependendo é a oração principal. E ela vai ser subordinada. Aí depois a gente classifica que tipo de subordinada que ela é. Se é adjetiva, substantiva. Aí realmente é chatinho, porque tem aquele monte de classificação. Mas isso daí é o de menos. Isso daí é a segunda parte. A primeira parte é identificar. Ok? Identificando o meio caminho está andado. Ok? Então, número 10, letra A. Certinho? O professor, me diga a resposta do primeiro. Eu vou repassar todas agora. Vamos lá? Okay. Ficou assim. Número 1, letra C de casa. Número 2, B de bola. Número 3, B de bola. Número 4, A. Número 5, A. Número 6, C de casa. Número 7, A. Número 8, B de bola. Número 9, D de dado. E número 10, A. Ok? Ok. Ok. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou muito clara? Sempre fica, mas... Sempre vai ficar, né? É, Mas as coisas melhoram conforme a gente vai exercitando. Então, exato. Estou fora de forma há muito tempo. entrem lá no PCI Concursos, procurem uma prova para resolver, ou então não tem uma prova na PCI, ou então a prova é muito complicada, porque tem muito assunto, entra lá no Que Concursos, vou até botar aqui nos comentários, ó, o link. Entra lá, 10 questões você responde de graça, entendeu? Uhum. Ah, calma aí, vou fazer melhor. Calma aí, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, mas eu vou entrar também aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, para vocês verem como é. Ó, esse daqui é o site do Que Concurso, tá vendo? Eu tô até logado já, mas eu vou sair. Vou sair, não vou logar, não. Eu quero mostrar para vocês que dá para fazer... Não saiu ainda. Agora saiu. Quando vocês entrarem, ele vai estar assim, tá vendo? Ó, quero estudar grátis. Entrar. Aí aqui, ó, vocês vão vir aqui, ó, questões. E aí vocês conseguem escolher, ó, eu quero uma questão de português. O assunto, eu quero orações. Aqui, orações coordenadas assindéticas, sindéticas, adjetivas, pode marcar tudo que você quiser. Subordinadas, tudo isso. A banca que eu quero da Fundação Carlos Chagas. Um exemplo. Ano, eu vou botar, só quero dos 3 últimos anos. Cargo, se você quiser, você pode escolher. Eu não aconselho não, tá? Não aconselho porque você está restringindo muito, não vai ter tanta questão. Nível, eu quero de nível superior. Área de formação, na hora de atuação. Vocês podem marcar tudo que vocês quiserem, tá bom? E você ainda pode escolher a dificuldade, ó. Muito fácil, fácil, médio, difícil, muito difícil. E aí você vem aqui, ó, e filtra. E aí, olha o que acontece, ó. Eles conseguiram achar 15 questões disso. Aqui, ó. Tá vendo? Aí tem o textinho aqui.
a questão. E aí, como você faz? Você marca e aqui você responde. Aí aqui, ó, ele vai perguntar, você já tem cadastro? Se você já tem cadastro, você pode fazer o login direto e você tem direito a 10 questões. Ah, não tenho, Alexandre, é a primeira vez que eu estou entrando. Você faz seu cadastro aqui rápido, é simples, é só nome, e-mail e criar uma senha. Marcou aqui, estou de acordo, e cria conta. Aí você vai ter todo dia 10 questões para você responder. 10 questões. E aqui ainda tem o seguinte, ó, comentários, né? Algumas questões, elas têm um vídeo gravado do professor falando, mas, assim, são só 10 questões por dia gratuitamente. Passou disso, aí, se vocês quiserem, vocês podem assinar. Eu acho que vale muito a pena, tá? Muito a pena. O Aprova é bom, porque o Aprova, o primeiro mês é gratuito, né? Deixa eu entrar aqui no Aprova para vocês verem, ó. É www.aprovaconcursos.com.br. Ó, é a mesma coisa, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, no questões. Ó, aqui, ó, use grátis por 30 dias. Então, você pode começar, né? Você vai ter 30 dias sem pagar nada. E depois dos 30 dias, você vai pagar R$10 por mês. E assim, aqui, ó, mais de 70 mil questões de nível médio, mais de 40 mil com resolução. E detalhe, tá, gente? É de todo concurso. Aqui, ó, PF, Correios, Banco Central, TSE, INSS, PRF, Receita Federal, IBAMA, concursos de magistério, todas, tem muita questão. Então, assim, Alexandre, o que você sugere de quantas questões a gente faz? Se vocês puderem fazer, o ideal é vocês irem aumentando aos poucos, né? Porque, às vezes, nem todo mundo consegue fazer um ritmo assim, às vezes a pessoa fica perdida. Então, começa assim, resolve 10, depois aumenta para 15, para 20, né, por dia, tô falando por dia, tá? Por 30, e aí vai de acordo com o ritmo de vocês. Ok? Ok. Bom, pessoal, alguma coisa a mais? Alguma questão? Ou não? No momento, não. Se não temos mais nada, agradeço a participação de vocês. Sei que sábado, né? Já complicado, todo mundo querendo descansar e vocês se dispuseram a estudar. Isso é muito bom. Significa que o foco já está aí. Agora é só a gente saber canalizar isso, né? Okay. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal que é da turma de Lauro, segunda-feira a gente tem aula. Pessoal que é da turma de Simões Filho, terça-feira estamos juntos, ok? Então, pessoal... Alexandre, você falou a turma de Simões e a turma de Lauro, são duas turmas diferentes, você está propondo... Porque a turma de Lauro foi uma turma que começou em janeiro e está terminando agora, essa semana. Ah, entendi. Aí a gente vai abrir uma nova turma, na verdade a gente vai abrir mais 2 turmas agora, né? São turmas específicas, essa de Simões Filho, que a prova já é 23 de julho, mas a gente vai abrir uma turma para Camaçari e uma turma para Lauro. A turma de Camaçari a gente já deve abrir agora, no início de julho. A de Lauro, a nova de Lauro, a gente vai esperar um pouquinho mais até a saída do edital. Ah, beleza. Ok? Ótimo. Okay. Tchau, Alexandre. Obrigada. Tchau, colegas. Tchau, Alexandre. Tchau, tchau. Gratidão. Obrigada. Ô, Alexandre, não estou assistindo aula porque eu estou tendo aula à noite, viu? Depois você assiste as gravadas. Não, já estou assistindo. Hoje mesmo eu até revi a que eu já tinha assistido. Perfeito, perfeito. Então tá. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.